E rapaziada, começando mais um vídeo, eu vou explicar um pouquinho pra vocês, se vocês estão com algum problema ou já passaram por isso e não soube o que aconteceu, que tem muitos casos que eu vejo até no YouTube, até com alguns amigos meus que comentam, que o porquê do peixe ficar no fundo do aquário, né? Tipo, ele ficar quieto, não ficar nadando, não ficar. Não ficar, tipo, ele ficar só na dele no canto, não comer de vez em quando, ficar só no fundo, ali quietinho. Cara, isso daí pode ser muitos fatores mesmo. Desde o primeiro, que era a qualidade da água, né? Você compra uma carpa, por exemplo, que é o meu caso aqui, e você coloca ela num pH ácido, que não é o pH ideal para ela pode sim acabar se estressando e entre esse estresse ela acabar ficando no fundo do aquário, acabar não comendo, ficar só na dela lá no canto. Pode ocasionar o estresse do peixe, o pH errado também, né? Então, antes de você comprar um peixe, pesquise certinho sobre o pH ideal para ele, beleza? E procure sempre deixar o pH certo. Não compre substratos que ocasionem para trocar o pH, né? Para mudar o pH, porque isso muda artificialmente, então acaba prejudicando, querendo ou não, o seu peixe aí, tá? O segundo fator, que é bem importante, é a temperatura da água. Às vezes você compra um peixe, no meu caso aqui, que são as carpas, elas são vivem praticamente aí na natureza, né? Na maioria dos casos. Então no lago não tem aquecedor, vamos se colocar na natureza aí. Não vai ter aquecedor na água, entendeu? Então a carpa, ela vive em um lugar com águas frias, né? Um lugar aí de água que vai até 15 graus, até 10 graus. A carpa suporta aí, beleza? Então, procure ver a temperatura certinho do seu peixe também. Se ele é um peixe de água mais frias, no meu caso como as carpas aqui, se ele é um pH, se ele é um peixe que precisa de uma temperatura um pouco mais elevada, entre seus 25, seus 27 graus aí, então cada peixe tem o seu jeito de viver aí em temperaturas, beleza? Aqui no meu caso eu nem uso termostato, tá? Que aqui na minha cidade também não faz muito frio. E como eu tenho as carpas que são de peixe de água fria, então eu não uso termostatos. Tem outros peixes ali no fundo que são os pangaços e o cascudo, mas aqui na minha cidade, como não faz muito frio, então a água dificilmente abaixa dos 20 graus. Beleza? Se eu puxar aqui, ela deve ter uns 23, 20 e poucos graus. Então não precisa de termostato para esse caso. Então procure sempre deixar a temperatura certinha para o seu peixe aí, beleza? Outro fator pode ser também os enfeites, né? Porque às vezes você compra aí, por exemplo, um acaradisco, um neon, eles são de lugares que tem bastante vegetais, né? Que tem bastante plantas, que tem bastante pedras, troncos. Então você compra um peixe desse e coloca num aquário que não tenha nada, só tem o substrato do fundo, algumas pedrinhas, algumas plantinhas de nada. E aí seu peixe vai tipo acabar ficando estressado de qualquer jeito, porque ele não está num ambiente ideal para ele. Na natureza ele vive com troncos, ele vive com plantas, ele vive em cardume, o neon vive em cardume, o disco vive em cardume, tá? Então você tem que sempre prestar atenção antes de você ter o seu peixe, quais são os parâmetros ideal para você ter ele, para ele nunca ficar ruim, dificilmente ficar doente, tá? Porque principalmente a temperatura e principalmente o pH leva o seu peixe a ter doenças, beleza? Então procure sempre aí estar estudando o máximo do seu peixe antes de você ter ele. Não é simplesmente, quero ter um peixe e vou ter. Entendeu? Se você quer ter uma carpa, procure saber sobre a carpa, procure saber o pH, procure saber a temperatura, procure saber o ambiente que ela vive, o tamanho do aquário que você precisa para determinado tamanho de carpa, beleza? Então isso eu digo para todas as espécies de peixe, tanto do ácido, tanto do neutro, tanto do alcalino. Independentes são tudo peixes aí que precisa de um cuidado, depende de você para acabar vivendo aí, né? Então tem vários fatores, tem a temperatura, tem o pH, tem o tamanho do aquário também, que envolve bastante no comportamento do peixe. Tem a parte dos enfeites também, né? Tem a filtragem também, se o peixe ele
se o aquário não é bem filtrado, ele vai acabar ficando ofegante, mas dificilmente quando o peixe fica ofegante, ele fica no fundo. Ele procura sempre, tipo, ficar na superfície procurando um ar, né? Então, mas tem casos que eu já vi também do peixe ficar no fundo com aquela boca abrindo e fechando toda hora, como se estivesse com alguma falta de ar, né? Então são tudo detalhezinhos que você tem que tomar bastante cuidado, porque um peixe é muito frágil, ele depende de você para viver, então procure estudar sobre ele antes de você ter, tá bom? Daqui foi só algumas dicas que eu dei para vocês aí, tá? Certo que tem muitas outras, né? Mas as principais eu acabei citando aqui no vídeo, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado aí. Meu aquário está desse jeito atualmente aí. Tá com essas 4 carpas aqui. Eu acabei tendo uma perda no aquário aqui que eu não acabei gravando pra vocês porque eu estava viajando e quem foi que me avisou foi a minha mãe. Então ela acabou tirando o peixe aqui do aquário, que era aquela minha carpa véu, né? Não sei por que motivo ela morreu também. Ela, quando eu fui viajar, ela tava muito bem, tava igual essas carpas aqui, ó. Aí minha mãe falou que no dia que eu fui, ela acabou, tipo, ficando bem malzona. Ela, tipo, nadava em falso, sabe? Quando o peixe nada em falso. E no dia seguinte acabou falecendo. Então foi uma coisa assim, do nada, sabe? Só mexeu com ela, não mexeu com os outros. Ela não pegou doença, pegou nada. Então não consegui gravar um vídeo pra vocês justamente porque eu não estava em casa. Mas acabei tendo uma perda aí da minha carpa véu, beleza? Que era a carpa que eu mais gostava, inclusive. Mas aí como vocês estão vendo aí, essas 4 carpas estão aí, estão bem, né? Elas estão bem movimentadas aí. Eu tenho aqui meus pangaços também. Eu tenho 2 que eu acho que são casais, porque direto eles ficam um atrás do outro aí. Ficam girando, sabe? O outro tá ali no fundo. Tem essa molinésia aqui, balão. Tá dálmata e tenho um cascudo. Beleza? Então meu aquário, resumidamente, é esse daí. Beleza? Vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí, tá bom, pessoal? Muito obrigado por assistir. Se inscreve no canal aí pra dar aquela força. E deixa aquele like se vocês curtiram, beleza? Muito obrigado, até o próximo.